Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à RS Play, o novo canal de televisão na RS Play, na Claro Digital Brasil, um canal feito por influencers digitais, são mais de 1000 influencers digitais transmitindo, recortando, levando o melhor da nossa informação, da nossa programação aos 4 cantos do Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, hoje com o programa Opinião e Debate, com convidados especiais, para lá de especiais. Temos a honra hoje na entrevista especial do nosso programa, Procurador de Justiça Eduardo de Lima Veiga, que vai aqui fazer os seus comentários com muita profundidade em assuntos fundamentais que estão acontecendo no Brasil esse ano. Comigo também, à minha direita, professor Gustavo Moraes, doutor em Economia, professor da Universidade Federal. E hoje nós vamos ter aqui opiniões profundas a respeito dos temas mais atuais, como IOF, como Código Ambiental, como securitização, como veto presidencial o aumento de número de vagas de deputados federais, tudo isso e muito mais também com o início dos festejos farroupilhas, quer dizer, na verdade nós estaremos aqui com a presidente da comissão dos festejos farroupilhas, Denise Gress, que vai nos falar de como acontecerá a Semana Farroupilha esse ano, que é sem dúvida nenhuma a maior festa do Rio Grande do Sul. Mas como eu já dei a prévia aqui no início do nosso programa, o Congresso, antes de entrar em recesso, essa madrugada votou o Código Ambiental, a flexibilização de regras de licenciamento ambiental. Muita gritaria por parte dos ambientalistas, de quem defende uma maior rigidez, mas por outro lado uma esperança também para o desenvolvimento de algumas regiões e, sinceramente, hoje com a legislação que nós temos, por mais que ela seja flexibilizada e com a atenção especial dos órgãos de controle, não só IBAMA, FEPAM, mas especialmente o Ministério Público, que faz um trabalho muito detalhado, muito atento às questões ambientais, dificilmente, no meu entender, nós teremos degradação do meio ambiente, por mais que algumas regras sejam flexibilizadas. A questão da securitização aprovada no Congresso, ela está sendo comemorada, mas o que me parece, e nós vamos poder ao longo do programa também falar sobre isso, é que foi aprovado a permissão para o uso do Fundo Social do Pré-Sal na negociação das dívidas. Então, a autorização não quer dizer que aconteça a securitização. Essa é uma forma de pressão política, mas, na verdade, este assunto de securitização de dívidas, ele é um assunto de competência do Poder Executivo. O Legislativo, o máximo que pode fazer, nesse caso, é sugerir, é autorizar, mas essa é uma matéria exclusivamente de competência do Poder Executivo. Então, atenção para os próximos capítulos. O veto presidencial sobre o projeto que aumentava de 513 para 531, um absurdo completo, uma vergonha. Os deputados e senadores que votaram a favor disso, realmente falta de vergonha na cara. Aqui no Rio Grande do Sul, é importante dizer, nenhum dos 3 senadores votou a favor desse projeto. E 85% da população é contra o aumento do número de vagas na Câmara Federal. Baseado nisso, o presidente Lula, na última hora, aos 49 do segundo tempo, vetou. Olha, eu tenho aqui ao longo desses dias da nossa programação,
feito muitas críticas ao governo federal, especialmente algumas posições do presidente, mas eu quero dizer que esta posição de vetar o aumento do número de deputados, esta tem que ser saudada, porque tudo indicava que iria deixar assim, para que o Congresso, jogo de cartas marcadas, para que o Congresso depois pudesse fazer a própria sanção, a promulgação dessa lei, e talvez até pelo próprio embate do IOF, entre outras coisas, o presidente Lula resolveu vetar, atendendo um clamor nacional dessa pouca vergonha. Vejamos agora nos próximos capítulos quem serão os deputados a votar pela derrubada do veto. Também, notícia, né, do dia de hoje, que repercutiu muito, Alexandre de Moraes restabelece quase todos os pontos do decreto do governo federal sobre a cobrança do IOF. Mas o embate aí entre Congresso Nacional e STF, Supremo Tribunal Federal, o que não é novidade. A novidade é que o Congresso até então, né, vinha tentando, né, legislar, tentando fazer a sua parte, mas realmente o nosso Congresso Nacional não anda com a moral muito alta, né? Pelo contrário, anda baixa. E por último, uma notícia que nos abalou a todos nesse período, nesse último período, foi aquela tragédia, aquilo que aconteceu numa cidade do interior, em Estação, né, em uma escola municipal de Estação, que foi a morte de uma criança em função de um adolescente que entrou numa escola armado de faca e feriu outros tantos. Hoje a escola retomou as suas atividades, obviamente acompanhados, né, de uma assistência psicológica, psicólogos, todo um trabalho que está sendo feito lá e que esperamos, né, não aconteça mais, né, e para isso até não é só uma questão da educação, mas também de segurança nas escolas. Mas antes dos nossos entrevistados, vamos direto à previsão do tempo. Previsão do tempo que começa a mudar. Parou a chuva que essa madrugada toda em Porto Alegre e hoje durante o dia incomodou bastante, mas que agora à tarde começa a dar uma trégua e baixa temperatura. Eu já senti, eu já trouxe até, professor, até um casaco, eu já botei por cima, que daqui eu ainda vou a Santana do Livramento hoje. E lá sim, Eduardo. Doutor Eduardo, o senhor que é de Uruguaiana, família do Alegrete, conhece o que é frio? Bastante. Bastante. Lá tá de Renguear Cusco, né? Essa madrugada deve fazer uns 2, 3 graus por lá. Então hoje aqui, Porto Alegre, a máxima foi de 16, a mínima será de 11. Amanhã já esfria um pouco mais em Porto Alegre, ainda não devemos ter céu ensolarado na sexta-feira, mas no sábado sim, já o sol já predomina, sábado em Porto Alegre, mínima de 8 graus, máxima de 20. No domingo, mínima de 10, máxima de 21, e depois já vai ficando temperatura amena para essa época do ano, segunda e terça não haverá chuva, máximas de 22, 18 na segunda e mínimas de 12 e 11. De Porto Alegre, vamos lá para o Alegrete, a terra da família do Eduardo. Doutor Eduardo, seu pai e sua mãe de Alegrete? Meu pai é de Alegrete e minha mãe de Uruguaiana. Sabe que lá em Bagé, quando o cara pergunta se é de Bagé, diz assim, tu é de Bagé ou tá querendo te exibir? Né? Lá em Alegrete, Uruguaiana, é mais ou menos assim também. O seu pai de Alegrete e a sua mãe de Uruguaiana. Exatamente. O senhor está ali naquele meio, então. No meio do caminho. No meio do caminho. Não é que eu queira me exibir, como diz o outro. Então, no Alegrete, No Alegrete hoje já a temperatura já cai para 9 graus de mínima, já vai esfriar um pouco à noite, mas lá tem o minuano, que aqui não chega muito o minuano. Mas amanhã já cai para 5 graus a temperatura. Alegrete, quando tem 5 graus de temperatura mínima, pode-se dizer que a sensação vai quase perto de zero, lá vai a 2, 1. Semana passada eu passei uma semana para fora em Alegrete, teve um dia que eu amanheci a -1, sensação térmica de -7. Porque até zero o cara toma um banho de açude em Alegrete, mas de zero para baixo já fica mais difícil, né, Eduardo? Tem que botar uma camisa de manga. Tem que botar uma camisa de manga, isso aí.
Sexta-feira, então, mínima de 5, máxima de 16. E olha só, sábado, domingo, segunda e terça, sol lá no Alegrete e as mínimas começam a amenizar para essa época do ano. Mínima de 8 no sábado, mínima de 9 no domingo, 11 na segunda, 11 na terça. E as máximas também já vão melhorando aí, ó. De 19, 21, 18, fica em torno de 20 graus. Do Alegrete, vamos para Garibaldi, Serra Gaúcha. Olha, Garibaldi com 7 graus hoje, já um pouquinho de chuva aí, num chuvisco na Serra Gaúcha. Amanhã, 9 graus de mínima, máxima de 10, não predomina o sol. Vê que o sol vem predominando lá da fronteira oeste, ó. Porque essa chuva e esse frio veio da Argentina, fez muito frio na Argentina, choveu, fez muito frio e está vindo para cá, como é normal, né? Então, sábado já começa a ter Garibaldi, mínima de 9, máxima de 17, sol entre nuvens, e aí sim, domingo, segunda e terça, tempo bom, temperaturas amenas já para essa época do ano. Última previsão do tempo, aqui nós temos de Garibaldi, Tramandaí, litoral. Litoral, olha, muita gente que se aposenta, funcionários públicos e tal, saíram de Porto Alegre, saíram do interior e foram morar no litoral. Por quê? Porque entre, né, o litoral que hoje já funciona o ano inteiro, as temperaturas são amenas. Veja que aqui, ó, entre 14 e 12 na sexta-feira, 18 e 12 no sábado, 18 e 12 no domingo, 19, quer dizer, não faz muito frio, temperaturas amenas e sol aí, pode-se dizer, a partir de sexta-feira, sábado, domingo, segunda e terça, com sol e tempo bom no litoral do Rio Grande do Sul. Mas nós vamos falar um pouquinho, antes de entrar nos temas do dia, que hoje eu estou bem acompanhado aqui com pessoas de muita experiência, muito conhecimento para falar sobre esses temas. Embora nós tenhamos uma entrevista especial aqui para fazer com o Dr. Eduardo de Lima Veiga, nós temos aqui também a presença do professor de Economia, né, o professor Gustavo Moraes, que nós vamos tratar desses temas das manchetes. Mas antes eu gostaria de saber um pouco de amenidades, mas também de curiosidades culturais do nosso estado. Bom, primeiro que não é muito comum uma mulher ser, né, a presidente dos festejos Farroupilhas, como também não era muito comum uma mulher ser presidente do MTG, e graças ao trabalho de vocês nós estamos conseguindo retomar essa que é uma das principais festejos do ano, que movimenta a economia. Quantas pessoas tiram férias na época, né, da Semana Farroupilha. Agora nós estamos falando aqui, brincando um pouco com o Dr. Eduardo de Alegrete, Uruguaiana, mas a Semana Farroupilha no Alegrete, a disputa com Santana do Livramento, quem coloca mais cavalos e tal. Bom, mas a gente notou que de um tempo para cá, realmente isso diminuiu muito, esses festejos, principalmente os desfiles farroupilhas. As festas nos galpões, nas invernadas e tal, elas se mantêm. E eu não entendo, assim, porque a paixão não diminuiu, o orgulho de ser gaúcho não diminuiu, mas a gente notou, eu lembro que no tempo do governador Germano Rigoto, nós fazíamos aqui desfile temático Farroupilha. Nós tínhamos milhares de pessoas lá no Parque Harmonia. Teve um desfile Farroupilha que nós tivemos assistindo 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. É um Maracanã, mais do que um Maracanã lotado, assistindo ali na antiga Perimetral, quando era ainda na Perimetral. E de um tempo para cá, sei lá, de uns 10 anos para cá, essa festa começou a minguar, começou a diminuir. Algumas exigências também foram colocadas sanitárias aí. Quer dizer, antigamente se conseguia um cavalo emprestado e desfilava. Hoje não, para botar um cavalo para desfilar, o cara já não gasta menos do que R$1.000 ali, entre vacinas e tudo mais.
quais foram os principais problemas e o que está sendo feito para a retomada, principalmente desse desfile Farroupilha? Eu acredito que a gente vem sofrendo, né? Desde a pandemia, a gente teve uma perda, né? E sofremos no ano passado também com a questão das enchentes. Então agora, buscando retomar esse protagonismo, né, no desfile, a gente está trabalhando novamente com o grupo de cavalarianos que desfila em 20 de setembro aqui em Porto Alegre, principalmente, né, que é a capital em que se torna o desfile oficial, né, com a presença do governador de estado. Então, estamos trabalhando, enquanto comissão estadual, para essa retomada, né, buscando um aporte financeiro, um apoio, uma premiação que será destinada aos piquetes com maior número de cavalarianos no desfile deste ano. Sim, porque a gente vê pouco apoio dos governos para os desfiles. Parece que os desfiles, os eventos acontecem muito mais pela mobilização da própria sociedade do que por incentivo governamental, né? Isso, mas a gente tem que referir que neste ano a gente também buscou não apenas, né, no desfile, mas buscamos também a descentralização de recursos através de um aporte que será feito às 30 regiões tradicionalistas para apoio à chama crioula. Essa é uma outra questão, né, que a gente vem trabalhando, porque também é muito caro se deslocar até o local onde Sim. será acesa a chama crioula e retornar logo, lógico, a pata de cavalo, né, para as suas regiões, para as suas cidades. Mas por trás de todo esse deslocamento, há custos, há caminhão, alimentação, hospedagem até não, né, porque as entidades tradicionalistas que estão no seu percurso abrem suas entidades então para um acampamento, né, noturno. Mas a logística toda eu acho que ela precisa ser apoiada. E este ano o governo do estado está firmando junto com a Fundação Cultural Gaúcha do MTG uma parceria para aporte a todas as regiões tradicionalistas. Mas que bom que isso está sendo retomado, porque assim, parece que esse movimento, né, ele não se dá muito a importância turística e econômica, eu já nem falo na cultural, econômica que ele tem. Professor, no Rio de Janeiro, o prefeito, o governador, eles contratam um show da Lady Gaga para movimentar os hotéis, a economia, as lojas, os bares, os restaurantes. E nós temos um produto aqui que está pronto, que com pouquinho ele já acontece, e a gente acaba muitas vezes, não, isso aí é coisa de gaúcho, eles mesmos fazem. E que traz outros elementos, que não apenas os elementos culturais, que também são importantes, mas está associado, por exemplo, a um elemento de gastronomia, está associado a um elemento de cultura, de história, de, né, uma série de outros fatores que vêm associados a essa expressão. Olha, é costureira fazendo bombacha e vestido, é tecido. A semelhança do que acontece com o Carnaval do Rio de Janeiro. Não, é o nosso Carnaval, é esse. Porque aqui para nós, com todo respeito aos carnavalescos, porque isso não é questão de carnavalesco. A Semana Farroupilha mobiliza mais pessoas do que o próprio Carnaval. Tem cidades aqui no Rio Grande do Sul que nem tem Carnaval. Uhum. Pegar aqui né, Vale dos Sinos, por exemplo, aí, Pé da Serra, tem cidades que nem fazem Carnaval, não dão nem feriado no Carnaval. Então isso, economicamente, eu acho que falta um pouco, viu, presidente, de que também se coloque esse lado econômico, até porque a cultura, para se manter, ela tem que virar, de certa forma, um produto economicamente viável. É tudo para se manter assim, porque não tem relevância na economia, dificilmente, por filantropia, se mantém, né? Qual é a previsão esse ano, mais ou menos, do desfile de vocês aqui? Vocês têm uma ideia já de quantas pessoas devem participar? É cedo ainda. Não, ainda estamos, né, retomando, buscando essa participação, mas estamos trabalhando
com uma estimativa, né? Sim. De participação de mais de 500 cavalarianos, né? Buscar vai essa retomar retomada. mesmo. Vai retomar mesmo. Alegrete, não é que eles queiram se exibir, mas eles ficam assim. Quando Santana do Livramento diz que teve 6 mil cavalarianos, Alegrete fala que teve 7. Não sei se tem alguém para contar ali, mas que eles dizem que tem menos. E realmente é um monte de gente, né? Realmente é um monte de gente. Vocês tinham, o MTG fazia os eventos lá do Parque Harmonia, não é mais a cargo do MTG? Não, o Parque da Harmonia agora a gestão é da GAN3, né, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura. Então a gestão do parque, do evento, o acampamento Farroupilha de Porto Alegre está sendo gerenciado por eles. Pelo pessoal da cultura, pela Secretaria. Pela Secretaria. Isso, Secretaria Municipal de Cultura e a GAN3, que é a detentora do parque, né? Bom, da concessão. Então, por favor, a senhora venha nos atualizar aqui, nos atualizando um pouquinho aqui a respeito desse assunto, porque a gente quer ajudar a divulgar, a propagar, a retomar, não só pela importância cultural, mas econômica. Quantas pessoas passam ali o mês inteiro, né, vendendo as suas coisas, fomentando o comércio, ainda mais no momento desse que o Rio Grande do Sul precisa tanto movimentar a economia. Mas eu gostaria de falar um pouquinho do tema deste ano, por favor. Que é Ondas Curtas para uma História Longa, centenário de Darcy Fagundes, 70 anos do Rodeio Coringa. Olha aí. Então, eu acho que esse tema, que nos é muito caro, hoje a gente está aqui, né, numa televisão, mas que antigamente a propagação do nosso tradicionalismo se deu através do rádio, né, através do grande Rodeio Coringa. Então, este ano estamos homenageando Darcy e os 70 anos do Rodeio Coringa, assim como também temos um centenário como patrono, o seu Mário Matos, que ontem esteve presente no lançamento dos festejos Farroupilhas, super lúcido, com um discurso brilhante, que eu acho que mereceu também um reconhecimento. A preservação dos valores, né? Que eu acho que esse é o grande recado do tradicionalismo, né? Os valores, que hoje parece que estão meio fora de moda, mas jamais saem de moda, né? Presidente, seja muito bem-vinda, fique aqui conosco, que nós temos alguns assuntos agora não tão amenos para conversar. E, professor, o senhor, por favor, o senhor participe daqui também, porque eu vou conversar agora com o nosso procurador de Justiça, Eduardo de Lima Veiga, que poderia aqui falar sobre Ministério Público, que talvez num outro momento a gente venha falar um pouco, né? O tema está aberto, sem problema nenhum, mas tem um tema que eu acho muito importante, porque ele está muito politizado, e nós temos feito questão aqui de, nos últimos programas, doutor Eduardo, de tratar esse tema mais com a razão do que com a emoção política, que é essa questão, esse embate entre o governo americano e o governo brasileiro, né, que estão aí colocando diferenças ideológicas acima ou como pretexto, né, de uma questão que ela é muito mais econômica do que ideológica, né? Eu vejo assim, o Brasil, no começo dessa história, antes dessa taxação de 50%, e que agora estão falando tem 100%, mandaram alguns recados aqui para o brasileiro, o governo brasileiro, o Brasil estava tranquilo entre as taxações do mundo, né? Nós falamos até aqui com o professor, o Brasil tinha uma média de 10% a ser retirada ou não, mas 10% nada aqui. Quando o governo brasileiro resolve fazer aqui, sediar uma reunião dos BRICS, e o governo brasileiro resolve questionar o dólar como moeda, né, âncora de moeda mundial,
entrar na questão da guerra, né, que não poderiam ter bombardeado os Estados Unidos, né, OTAN, enfim, a questão do Iraque lá no arsenal atômico, e que junta, Brasil escancaradamente se junta com Rússia, com China, né, com Índia, com Venezuela, com os países anti-americanos, a resposta em 2 dias foi já uma taxação de 50%, com um pretexto político de que estariam aqui o STF multando empresas americanas, que estaria havendo uma perseguição com políticos brasileiros contra a liberdade e tal. Bom, eu só fiz esse preâmbulo aqui porque a gente tem falado muito disso e eu queria ouvir a sua opinião sobre esse tema. O senhor que é uma pessoa tão respeitada no nosso estado e... Obrigado. É verdade, é isso aí mesmo. Eu começaria situando, talvez o telespectador que não conheça, assim, quem são os Estados Unidos no mundo contemporâneo. Boa. Eles se tornaram independentes em 1776, mas em 1804 eles tiveram um problema na Líbia, em Trípoli, e uma canhoneira deles foi apreendida em Trípoli. Eles atravessaram o oceano, eram uma nação com 30 e poucos anos, tinham acabado de sair da Guerra da Independência, vieram aqui para recuperar a canhoneira, mandaram uma tropa de mariners até a canhoneira, tomaram a canhoneira, ela não tinha condições de navegar, eles afundaram ela e fizeram um estrago no porto de Trípoli. Naquela época, aquela nação jovem, que tinha 30 e poucos anos, atravessou o mar no meio das potências europeias e veio aqui no quintal dos europeus e fez isso. Os Estados Unidos, então assim, se nós vamos olhar a Rússia e a Inglaterra, talvez tenham sido os povos mais conquistadores ao longo dos tempos. Teve os romanos, teve Gengis Khan, mas assim, modernamente a Rússia e a Inglaterra foram os mais expansionistas que nós vimos por aí. Os Estados Unidos sucedem a Inglaterra. Isso. Sucede. Eles, em 1898, eles têm um atrito com a Espanha por causa de Cuba, eles começam a Guerra Hispano-Americana e eles tomam Cuba e vão surrando a Espanha até as Filipinas. Quando a gente fala, na Segunda Guerra, por que os Estados Unidos estavam nas Filipinas? Porque eles tinham tomado as Filipinas da Espanha em 1898. Então nós estamos falando de um país que não mede consequências para defender seus interesses. Que não leva desaforo para casa. Até hoje não, pelo menos. Até hoje não. Então assim, se nós formos olhar, o Panamá pertencia à Colômbia. A Colômbia faz um tratado com a França para a construção do Canal do Panamá. Os franceses não conseguem construir e os americanos se apresentam. Fazem um contrato para construir o Canal do Panamá e esse contrato não é aprovado no Senado colombiano. Resultado? O Panamá se tornou independente e os Estados Unidos fez o canal. Assim, a gente tem que se dar conta, né, do que é a potência dos Estados Unidos e o que ela representa nos últimos 150 anos. Nós não nos dermos conta disso. Um outro dado para a gente saber assim, com quem nós estamos conversando. Os Estados Unidos têm 850 bases militares fora do território americano. Sim. Se a gente medir como potência militar, porta-aviões, os Estados Unidos têm 11. O segundo país que tem mais tem 3, que é a China. Toda a frota de aviões então, americana é maior do que a Europa inteira junto. Nós estamos falando de um país que, ao longo da história, demonstrou não ter limites na defesa dos seus interesses e das suas empresas. Então, a pergunta é, se eu quiser fazer uma maldade, mesmo que seja, eu vou tentar criar uma moeda para ser outra referência e escapar do dólar, eu vou anunciar isso? Sim. Então, assim, e mais, eu vou anunciar e vou esperar que essas pessoas, e agora vem, quem é que está chefiando a nação Estados Unidos? Donald Trump. Como é que o Donald Trump age? E isso os americanos é que dizem, make threats, cut a deal, always claim victory. Em outras palavras, faça ameaça, arrume um acordo e saia cantando vitória. Então, assim, e ele já deu prova de que ele ameaça e concretiza a ameaça. Não, ameaça e concretiza. Ele concretiza a ameaça. Então, nós resolvemos nos colocar de forma hostil e antagônica a essa potência
e esse chefe dessa potência, que hoje age, aliás, a expressão foi do Lula, eu vinha vindo para cá e ouvi no rádio, que a chefe da comunicação do Trump disse: o presidente Trump não está agindo como imperador do mundo, porque pouco antes, e eles estão monitorando, o Lula tinha se referido a ele como imperador do mundo. E ela disse: ele não é imperador do mundo, ele está defendendo os interesses americanos e das empresas americanas, sim, seja lá onde for, em qualquer circunstância. Então, o que a gente vê é que, e aí concretamente sobre o momento que chegam essas sanções, elas podem ter milhões de justificativas, mas a motivação é econômica. É econômica. É econômica. Assim, quando eu digo... Porque não vamos desprezar os Estados Unidos e um pouco dessa paranoia americana de que nós seremos ultrapassados em algum momento, alguém vai nos derrubar. Se juntam China, Rússia, Índia e Brasil, nós estamos falando do mercado consumidor grande, nós estamos falando de gente que pode fazer alguma marola contra o poderio americano. Eles não vão deixar isso acontecer. Não vão deixar isso acontecer. É isso. Então, o que nós resolvemos sem nem o preparo mínimo que desse, ser hostil ao governo americano e aos Estados Unidos e aos interesses americanos, e eles retribuíram. Sim, foi lá dar um tapa no leão sem nada na mão, né? É mais ou menos isso. Professor, perfeita, né? A exposição histórica e pragmática do Dr. Eduardo. Economicamente, qual a nossa importância para os Estados Unidos e qual a importância dos Estados Unidos para nós, professor? Perfeito, eu tendo a concordar com o Dr. Eduardo e quero acrescentar, né, que dentro dessa lógica de conflito, o Brasil tem muito mais a perder do que a ganhar. Né? Os Estados Unidos praticamente não perdem nada em tarifar o Brasil e nós perdemos muito. Né? Nós temos exportações para os Estados Unidos que são relevantes. Exportação de aviões, nós temos os aviões da Embraer que tem como principal mercado consumidor os Estados Unidos. E é bom notar, né, Lara? Aliás, quem vai gostar muito se der um problema é o pessoal da Boeing. Da Boeing, justamente, que vive uma crise, né, e agora serve de protecionismo às tarifas à Boeing. Então nós temos, né, eu acho que o telespectador precisa ter um pouquinho dessa quantificação, nós temos um mercado consumidor nos Estados Unidos de 330 milhões de pessoas, 1,5 vezes a população brasileira, que tem, em média, uma renda per capita de $60 mil. O estado mais pobre dos Estados Unidos, que é o Mississippi, ele tem uma renda per capita equivalente à do Reino Unido. Então nós estamos falando de uma potência econômica que pode ter lá as suas contestações, pode ter lá os seus sinais de fragilidade aqui ou acolá, mas que continua sendo o principal player no mercado internacional. Então o Brasil ele falha, né, em talvez insistir numa política de blocos. Né? Esperar que o bloco dos BRICS, por exemplo, cuja a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do Banco dos BRICS, é brasileira, ele aposta desse bloco, sendo que toda a regra dos últimos anos, das últimas décadas no mercado internacional, são de acordos bilaterais. Né? São os países fazendo acordos, abrindo mercados, sim, e abrindo oportunidades para empresas e pessoas, fazendo acordos que não são em bloco, que são acordos claramente mais difíceis de serem estabelecidos. Daí a dificuldade, por exemplo, do Mercosul em estabelecer um acordo com a União Europeia, e faz acordos entre pares. Né? Quem tem insistido nesse tipo de estratégia na América Latina tem se dado bem, é o caso do Chile, é o caso da Colômbia, né? E esses acordos eles são feitos aos pares, não guardam qualquer ideologia que não seja a prosperidade das empresas e da população, e principalmente você vai encontrando prioridades, você vai encontrando complementações com outros países que têm, né, quem sabe, as necessidades daquilo que nós produzimos e vice-versa, exportam aquilo que nós temos necessidade. Então, o Brasil, claramente, cai numa estratégia equivocada. Quem são os principais setores que vão se prejudicar? Os setores industriais. Né? Provavelmente, nos bastidores, Brasil e Estados Unidos, a semelhança do que já aconteceu com a China, terão que fazer um acordo, terão que discutir os termos, terão que, talvez, rebaixar essas tarifas. Nesse primeiro momento, fica escalonada, inclusive, para prestação de conta para a opinião pública. Né? Tanto o governo americano quanto o governo brasileiro trabalham com essa lógica. Mas eu creio que no agro e nos serviços nós teremos recuos importantes nas próximas semanas. Entretanto, na indústria nós teremos dificuldades. O presidente Trump, já em 2024, ainda durante a sua campanha presidencial, ele já citava que o setor de alumínio e aço do Brasil era protegido. Ele citou isso 2, 3 vezes em comícios populares.
Então não se podia mesmo, né, eu acho que a tua expressão é muito feliz, não se podia cutucar a onça com vara curta. A gente fez, né, talvez um enfrentamento ao qual nós não estávamos ainda preparados. O que me parece, doutor Eduardo, que a nossa diplomacia desde sempre, né, desde sempre, foi uma diplomacia assim, o Brasil sempre ganhou quando conseguiu na diplomacia se colocar de uma certa neutralidade, né, em alguns momentos até como um país que precisava, né, enfim, do apoio de países mais fortes, e nisso o Brasil sempre conseguiu, né, ir avançando diplomaticamente. O que nós estamos vendo nesse momento é que parece que a escola diplomática brasileira, o livro que fez a escola diplomática brasileira está sendo rasgado. Porque a partir do momento, quando através da diplomacia, o caso, não, vou chamar aqui o embaixador americano, o representante da embaixada americana, para dizer o porquê que está fazendo. Quer dizer, quando tu começa a ameaçar e não tem canhão, avião, navio para sustentar a ameaça, o pessoal não entra nessa conversa, né, doutor? Não, é uma coisa assim, a diplomacia é um serviço, vou chamar de serviço, assim, mas é uma atividade que trabalha muito com símbolos. Tá? Com símbolos. Então, assim, parece que até agora o Brasil, eu vi essa notícia esses dias, mas não confirmei, de que o Brasil até agora não indicou um embaixador nos Estados Unidos. Imagina. E não recebeu, o Lula não recebeu ainda o embaixador americano aqui. Isso tem um símbolo. Mas, pelo amor de Deus. Quando eu desprestigio um parceiro comercial meu, que é o segundo, a China é o primeiro, os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial. Quando eu começo a desprestigiar, o resultado é que o meu parceiro se sente desprestigiado. Sim. E quando eu dou sinais de que eu gosto, ou me alinho, ou faço questão de fazer negócio com aqueles que são hostis ao meu parceiro, eu estou dando outro sinal. Então, quando eu vou atrás da Venezuela, quando eu prestigio o Irã, quando eu falo, não, o importante é o sul global, a China, eu estou dando um recado para o meu parceiro que ele é desimportante. Nós não vamos achar que isso não vai ter reação, porque terá reação. O mundo diplomático é assim, ele vive através de símbolos e de meias palavras. O sujeito dá o sinal e o sujeito interpreta exatamente do outro lado que ele está dando. Os Estados Unidos deu vários sinais ao longo do tempo de que estava sendo desprestigiado pelo Brasil. Sim. E culminou, assim, bom, então é assim, então agora vamos ser assim. Bom, não bastasse a postura do governo brasileiro, como está sendo dito aqui, relembrado, né? Porque aqui nós não estamos fazendo nada a não ser relembrar os fatos que aconteceram. Ainda tem uma questão, ainda tem uma bronca, digamos assim, com a Suprema Corte brasileira. Ainda há essa bronca que pode ser pretexto, pode ser, mas colocou a Suprema Corte brasileira também nesse pacote aí, que foi uma coisa nunca vista, eu acho, né? Na história da Suprema Corte brasileira, eu acho que nunca houve uma reclamatória, digamos assim, de outro país em relação à postura da Suprema Corte, né? Um dia eu estava com o governador Eduardo Leite, nós estávamos num evento, a Semana de Nova York, Semana do Brasil em Nova York, e tinha uma reunião com banqueiros, Banco Itaú, outros bancos que fazem reunião com seus diretores da América Latina nessa semana. E um deles nos disse assim, olha, pois como há notoriedade nos ministros da Suprema Corte de vocês, né? Realmente, mas nós já estamos meio acostumados, né? Aí disse, porque aqui pouco se sabe a respeito da vida dos ministros, né? Aliás, em alguns países, né, complementou um outro, em alguns países os ministros moram até fora daquele, digamos assim, da cidade, da metrópole, do centro nervoso. Do centro nervoso, para que eles tenham paz, enfim. Bom, chegou um momento
que os Estados Unidos reclama da Suprema Corte. E agora, né, por último, né, a questão do IOF parece que deixa mais claro ainda essa, digamos, ingerência constitucional que é a ponto de o Congresso derruba a questão do IOF e a Suprema Corte derruba a decisão do Congresso. Aonde isso vai parar, doutor? O que pode ser feito para amenizar isso? O senhor, com toda a sua experiência, né, e a sua visão política, eu sei que nós não podemos aqui entrar na questão, né, até por uma questão profissional, enfim, tem uma questão ética, mas assim, se o senhor pudesse dar um conselho para amenizar essa situação. Bom, a primeira coisa que a gente sabe, não existe vácuo de poder. Tá? O Geisel, atribuem a ele essa frase, que eu não sei se é verdadeira, mas o Geisel dizia que poder é para ser exercido, mesmo que mal exercido. Poder se exerce. O que nós vimos aqui ao longo do tempo? O executivo, de alguma forma, se enfraqueceu, deixou um vácuo de poder. O legislativo, de alguma forma, pelas dificuldades próprias do poder legislativo, não exerceu esse poder. E o Supremo assumiu esse vácuo. Tá, onde ficou? Assumiu e gostou. Gostou do vácuo. Então, assim, eu vou dar... Vamos pegar esse último exemplo do IOF. Entra com uma... Decreto presidencial, decreto legislativo cassando o decreto presidencial e ação de inconstitucionalidade contra o decreto legislativo, dizendo, olha, o legislativo não pode dizer isso. Aí o ministro marca uma audiência de conciliação. Peraí, mas eu vou conciliar sobre a constitucionalidade ou não do decreto legislativo? É isso que eu estou pretendendo? Olha, dá para fazer um acordo sobre a Constituição, porque ou é constitucional ou não é constitucional. Não. Quer dizer, então, não há espaço para uma negociação. Isso é uma atitude, se nós voltarmos lá atrás, o ministro Toffoli, quando foi presidente, dizia, o judiciário está se consolidando como um poder moderador. Não existe isso de poder moderador. Não é mas eles estão gostando e a impressão que dá é que estão se enxergando assim. Sim. Quer dizer, e como o Supremo Tribunal Federal, na dicção de quem trabalha com direito, é quem erra por último, ele tem a prerrogativa de ser o último a errar, ele vem errando bastante. Vamos nos dar conta do seguinte, sobre qualquer coisa. Tu foste legislador muito tempo, sabendo assim, não legislar é legislar. Sim. Então, assim, nós estamos falando aqui, seja lá a coisa mais meritória, união homoafetiva. Se o Congresso não se manifesta, ele está dizendo, eu não quero me manifestar. Sim. Eu não quero tratar desse assunto. Aborto de anencéfalo, por mais meritória que seja, o Congresso, quando não legisla, ele está dizendo, eu não estou maduro para tratar desse assunto. Ele está mantendo a legislação. Agora, assim, sobre a questão, vamos lá, consumo de maconha, é a mesma coisa. Agora, quando o Supremo Tribunal Federal, que não tem voto e, portanto, não tem legitimidade legislativa, resolve legislar sobre esses assuntos, me parece que tem alguma coisa errada aí. E sobre a alegação de que o legislativo está se omitindo. Não, ele não está se omitindo. O silêncio legislativo não é omissão, é o famoso silêncio eloquente. Ele está dizendo que não quer tratar desse assunto. Não, que aula, porque realmente não existe vácuo de poder. Não existe cadeira vazia no poder. Alguém vai sentar na cadeira. Se o cara levantar e deixar a cadeira vazia, alguém vai sentar na cadeira. Professor, IOF, o que isso vai repercutir lá no bolso, na conta, nas empresas? Porque até então tem uma narrativa de que IOF é para quem tem dinheiro, para quem é rico, que aliás eu nem sei classificar o que é rico, né? Porque a gente pensa que, bom, tá rico é quem ganha mais de 20 mil, mais de 30 mil, pô, esse cara já deixa 30% do salário dele para o imposto de renda. Agora 30 mil ele vai ter que, ele já não é 30, é 10, ele deixa para o imposto de renda. Então, assim, isso afeta toda a população ou isso vai afetar realmente os que ganham mais, e, enfim?
Tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto que é muito caro ao doutor Eduardo, que é o de insegurança jurídica. Né? Na medida em que você tem uma decisão tributária sendo pautada pelo Supremo Tribunal Federal, né, você percebe que tem um alinhamento entre as propostas de aumento de receita do Executivo e os interesses, então, manifestados pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que a Casa Legislativa tenha sido contrária à medida. Então, esse primeiro aspecto da insegurança jurídica pode tornar, né, um pouco mais difícil a vida dos brasileiros, pode desencorajar os investimentos externos, para além dos conflitos comerciais, e isso é prejudicial a toda a população brasileira. São menos oportunidades, menos investimentos, menos parque produtivo no Brasil. Um segundo aspecto é esse que eu acho que tu chama atenção, que isso encarece todas as transações financeiras brasileiras, desde o cartão de crédito até a contratação do crédito na rede bancária. Ficou de fora só um aspecto, que é o crédito sacado. Tecnicamente, é a liquidez que muitas empresas dão para os seus fornecedores, para que os seus fornecedores se mantenham ativos, tenham condição de operar e, né, no futuro, fornecer os insumos às empresas. Isso ficou de fora, né, do IOF. Todo o restante do decreto permaneceu, né, válido. Isso significa uma receita adicional para o governo só em 2025 de 11 bilhões de reais. Então é o desespero do Ministério da Fazenda em ter mais receitas, ao invés de fazer uma lição de casa, procurar um governo mais eficiente, cortar despesa, ele acrescenta receita e, mais uma vez, isso vai afetar crédito. A gente vai conversar aqui sobre crédito, né, a securitização do crédito agrícola, por exemplo, e o consumidor ele vai perceber o IOF, né, dentro da sua fatura de cartão de crédito, dentro da sua, né, do seu produto de previdência privada e também dentro do crédito. Então, a empresa que vai contratar um equipamento, vai melhorar um equipamento, ela vai contratar esse crédito e junto vem o IOF. Só que ela está fazendo um investimento que é um investimento bom para a economia, ela está melhorando a sua capacitação, ela está melhorando o seu equipamento. De repente, queremos atualizar os estúdios, são maravilhosos aqui os estúdios da RS Play, mas ao contratar o crédito, nós teremos necessidade de contribuir com o IOF. E o detalhe, não é o empresário que absorve isso no lucro líquido dele, ele repassa, né? Ele repassa na forma de preço. E aí, né, Lara, eu volto a repetir que nós tivemos uma reforma tributária, o governo alardeou aos quatro cantos o sucesso de uma reforma tributária, no sentido de tentar eliminar aquilo que ele chamava de acumulatividade dos impostos. Sim. Eu comprava insumos, pagava o imposto no insumo, pagava o imposto no produto final. A reforma tributária tentou eliminar essa cadeia de impostos. Ora, veja, o IOF ele é cumulativo. Sim. Então você começa a perceber que o discurso ele é mais no sentido de realmente ser arrecadatório do que ser propriamente do ponto de vista de eficiência econômica. Mais ou menos, professor, qual é a carga tributária do Brasil que incide sobre as empresas, sobre as pessoas de maneira geral, mais ou menos? Hoje nós estamos com ordem de grandeza de 35% do PIB. Né? 35%. Um pouco mais do que um terço do PIB. Ele é carga tributária para o governo federal, estadual ou municipal, né, os 3 níveis de governo, e isso representa, né, dentro dos países que têm 10 mil dólares de renda per capita como o Brasil, né, países comparáveis ao Brasil, né, México, Argentina, Turquia, é a maior carga tributária do mundo nessa faixa de países. De toda a riqueza, vamos simplificar o PIB como sendo a riqueza do país, 35% vai para o governo. De cada R$100, 35 vai ao governo. Presidente, eu vou lhe dizer uma coisa. O senhor está comemorando aí, vai comemorar os desfiles, festejos, farroupilhas. Por muito menos do que isso, fizemos uma revolução. A Revolução Farroupilha foi feita quando o imposto chegou a 20% da carga. A carga tributária chegou a 20%. Quando o Império começou a cobrar 1/5 de tudo que se produzia, aliás, veio daí a expressão o quinto dos infernos, era 1/5. Quando chegou a 20%, os gaúchos aqui botaram os cavalos na rua, fizeram uma revolução, pedindo então, né, a derrubada do Império para que nós tivéssemos uma república mais justa do ponto de vista fiscal, enfim, de outras tantas coisas aí, como a abolição da escravatura E sabe por que não está acontecendo uma revolta, Lara? Por quê, professor? Porque hoje, cobrando impostos indiretos, a predominância
dentro da estrutura tributária brasileira é de impostos indiretos, aliás, em toda a América Latina, ao contrário de todo o resto do mundo que cobra impostos diretos, ao cobrar impostos indiretos, os impostos eles vêm dentro das mercadorias. Essa água que está aqui na minha frente, ela foi comprada, né, de repente por R$ 3, R$ 4, vem a carga de impostos e fica no preço. Então o cidadão acaba não percebendo essa carga tributária, Sim. Não é tão nítido para o cidadão essa carga tributária, são cálculos complexos, na própria receita, na própria nota fiscal do supermercado não vem a carga de impostos, vem uma estimativa, porque é realmente muito complexo, e fica mascarado. Então a sociedade ela fica, por assim dizer, né, ela fica amaciada, né, no sentido de não perceber aquilo que realmente ela está pagando ao governo. Que maravilha. Doutor Eduardo, alguma coisa que nós não tenhamos falado ainda desses assuntos do dia ou algum recado final que o senhor gostaria de... Pode ser uma obviedade, mas eu vou deixar, porque quando a gente trata de impostos, né, professor, presidente, a gente não consegue deixar de falar que modernamente o Estado tem duas, uma terceira que eu já tenho dúvida pela experiência nacional que nós somos, que é segurança e saúde. São as duas coisas principais. Eu deixei a educação de fora, porque eu já estou chegando à conclusão, pela experiência do Brasil, por tudo que se investe em educação, por ser taxativo na Constituição, investimento, tudo isso, e nós continuamos sendo o último no PISA. O último colocado no PISA é o Brasil. Então, assim, por mais que se invista, isso não está dando certo. Não atingimos a meta mínima de alfabetização. Eu já começo a pensar que talvez seja mais negócio entregar para a iniciativa privada e o governo pagar bolsa de estudo para outra pessoa. Não. Saúde e segurança pública sai mais barato. Com ainda certeza acho muito mais difícil. Mas na educação eu já tenho dúvida, eu não tenho convicção, mas tenho. Mas assim, com tudo isso, nós continuamos tendo saúde, educação e segurança pública de fim de mundo. Quer dizer, não, eu digo para os senhores, peguem os exemplos da América, peguem o Uruguai, peguem a Argentina, o Chile. Não é normal o sujeito ter medo de sair de casa depois das 8 horas da noite. A Argentina reclama de violência, mas são o que eles chamam de carteirista. É o sujeito que vai passar correndo e vai ter que tomar a carteira, a bolsa, o celular. Mas não existe crime violento. O lugar onde tem crime violento é o Brasil. E que está sendo entregue para as facções criminosas. O Rio de Janeiro é tomado pelas facções criminosas. A polícia do Rio perdeu completamente o controle. E segue a mesma coisa agora, exportada para a Bahia. Então, assim, aonde está indo esses 35%? Porque é básico isso, né? Boa. Se eu não tenho segurança, eu não abro um negócio, eu deixo de investir, Sim. Eu não vou para a escola. Então, é muito difícil achar que isso ou naturalizar isso. Não é normal. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo uma convite. Honra, olha. A honra é minha. Um programa, certamente, lembrando que esse programa ele repassa agora às 11 horas da noite, aqui no canal 524. Então, quem não pôde assistir o programa desde o início pode ver na reprise. Mas uma aula, obrigado mesmo. Honrado pelo convite e pelos colegas de bancada aí, que são de primeira linha. Meu amigo, sempre que puder, por favor, nos honre com a sua presença. Obrigado. Professor, vamos falar um pouquinho então de securitização, professor. A questão da securitização. É muito comemorada essa madrugada, deputados federais comemorando o projeto de securitização. E eu vi um deputado com uma certa cautela dizer, não, esse é o primeiro passo. Não tem securitização garantida com a aprovação desse projeto aí, né? Não tem securitização garantida. É um importante passo porque ela dá instrumentos, dá meios para que o Executivo Federal, em sua vontade política, faça a securitização. Pressiona politicamente, pressiona se não faz é porque não quer. Mas há necessidade de uma renovação da pressão política agora por outros meios. Você já possui um instrumento, agora você pode viabilizar dentro do Executivo Federal esse instrumento, porque sem esse instrumento, se o governo federal fizesse qualquer securitização, ele estaria incorrendo em crime de responsabilidade. Sim. A partir do momento que existe esse instrumento, agora a pressão política tem que ser renovada, no sentido de encontrar agora sim os mecanismos que viabilizem esse instrumento. Então a gente mal começou, né? E aí, Lara, né, não é só uma questão só da securitização, a securitização é importante,
mas toda a ampliação do Plano Safra, toda a melhoria de taxas do Plano Safra, a gente passou aí por uma onda de inflação de alimentos nos últimos 12 meses, né? Tudo isso vai contribuir para que se aumente a oferta de alimentos, né? Então tem uma importância, o cidadão pode estar pensando, esse assunto não tem nada a ver comigo, né? Ele tem a ver muito contigo, porque vai depender do feijão, do arroz, da carne que vai estar no seu prato, de forma mais barata, com preços mais estáveis, a partir do momento que o campo encontra, né, uma segurança financeira, uma segurança de caixa e possa fazer os investimentos na melhoria das máquinas agrícolas, na melhoria das sementes, na melhoria da expansão das terras, e isso tem uma consequência importante para toda a economia popular, que é, né, a garantia do alimento. Uma coisa que disse o doutor Eduardo de Lima Veiga aqui, na questão da segurança, é que nós não temos, eu vi, assim, meu resumo da fala que ele fez por último agora, que nós não temos um plano de segurança, um planejamento, um plano de Estado. O Estado que consegue se defender melhor das facções diminui um pouco a ausência do Estado. Assim como não tem vácuo no poder, entre os poderes, não tem vácuo na segurança, porque se o Estado não ocupar, a bandidagem ocupa. O que me parece que na agricultura, por mais que seja o carro que puxa a economia, que não é um plano. É um plano de Estado para a agricultura, para a parte agrícola, para a pecuária. É sempre um remendo, está sempre... A agricultura está muito estigmatizada, né? A questão ambiental ocupou espaço dentro da discussão, do debate de política agrícola, né? Nós ainda colocamos alguma esperança naquilo que se chama agricultura familiar, que é importante em algumas regiões, sem dúvida nenhuma, mas isso não faz uma política agrícola no todo, não traz uma importância, não traz uma produção consistente. E aí, Lara, se você me permite, né, eu vou fazer aqui um vaticínio, né, que nós tivemos no Brasil 250 anos em que a economia brasileira ela girou em torno do Nordeste, período colonial. Depois ela se desloca ao Centro-Sul a partir da mineração, a partir da descoberta de ouro em Minas Gerais. Nós temos o ciclo do café, o ciclo da indústria, né? Nos próximos 250 anos, Lara, nós vamos assistir o crescimento da faixa oeste brasileira. Esse crescimento já começou há 30 anos atrás, a partir do Mato Grosso do Sul, e principalmente para o Rio Grande do Sul, esse plano que você se refere, essa ausência de plano que se refere, isso tem acontecido a partir dos produtores privados. Não é o governo, é a iniciativa dos produtores privados que viabiliza a logística, que viabiliza a produção, viabiliza a semente, e no futuro... Esses estados que já lideram o crescimento, hoje quando você vê crescimento do PIB, esses estados já se destacam, Goiás, Mato Grosso do Sul, o Rio Grande do Sul tem um desafio. O Rio Grande do Sul, com a sua inteligência na agricultura, a inteligência de produção de sementes, de produção de máquinas agrícolas, precisa entrar nessa cadeia, porque em termos de produção básica, o Rio Grande do Sul tem um campo bastante limitado. A produtividade desses estados hoje é bastante superior. Obrigado, professor, obrigado, doutor Eduardo, obrigado, presidente. Obrigado ao senhor e à senhora que nos assistem da sua casa. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Aqui tem opinião e debate. E acompanhem as nossas reportagens. Logo, o comentário de Cláudio Brito, de Alexandre Garcia, de grandes nomes da política brasileira. Fique conosco, vem aí Jornal da Gazeta. Boa noite.